Bom dia, gente. Eu sou a aluna Ana Carolina, da turma 3001. Infelizmente, meu grupo não pôde estar na escola hoje para apresentar o trabalho para vocês. Então, a gente optou em gravar um vídeo e apresentar para vocês. O tema do nosso trabalho é concretismo, ou seja, poesia das artes. Quando a gente fala em poesia, já vem na nossa cabeça o quê? Um texto bem modelado, um texto formal, com certeza não deixa de ser um tipo de poesia. Porém, há muito tempo atrás, os artistas pararam para pensar que a poesia ela vai além das palavras. Ela vai além das imagens, ela vai além dos sons, ela vai além das cores. E aí surgiu o concretismo para estar afirmando essa perspectiva. Então, a poesia concreta, ela é basicamente visual, ou seja, como eu falei para vocês, que integra sons, imagens, palavras e valoriza os efeitos que chamam a atenção do leitor. Chama a atenção para a visualização das palavras, visualização da geometrização e muitas das vezes está sempre conscientizando ou incentivando a gente a algo. A gente convive muito com a poesia concreta, muito. Ainda mais depois que eu parei para fazer o trabalho, eu consegui perceber como que a poesia concreta está no nosso dia a dia. Mas muitas das vezes a gente não conhece ou a gente não sabe identificar. Por quê? Porque ela usa a meio de comunicação informal para falar com a gente, entendeu? Para passar alguma mensagem para a gente. É isso. Concretismo foi um movimento artístico-cultural que surgiu na Europa. No Brasil, ele despontou em meados da década de 50, mais precisamente em São Paulo, na Exposição Nacional de Artes Concretas, ocorrida no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1956. No país, o concretismo foi fundado por Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, ou Irmãos Campos, um grupo chamado de Noigandres. Mais tarde, eles produziram a revista literária que levava o nome do grupo. A poesia concreta foi a principal corrente de vanguarda da literatura brasileira, iniciado em 1956. O concretismo foi liderado por 3 poetas paulistas, os irmãos Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari. Entre as principais propostas do movimento estavam a extinção da poesia intimista e o desaparecimento do eu lírico, propostas encontradas na poesia de João Cabral de Melo Neto, cujos ideais inspiraram os concretistas. A principal característica do concretismo é a geometrização e visualização na imagem. Há uma integração entre som, a imagem e as palavras, além de uma forte ligação com a música, as artes visuais e o design. A divulgação dessa arte contou com diversos suportes e meios técnicos, entre eles livros, revistas, jornais, cartazes, videotextos, holografia e, na contemporaneidade, a internet. Essa versatilidade fez com que a poesia pudesse ser discutida não apenas no âmbito literário, mas também no âmbito das artes em geral, proporcionando um interessante debate sobre parâmetros da poesia. A poesia visual de Leonilson, figura importante na arte contemporânea brasileira e membro integrante da chamada Geração 80, responsável por uma arte neoexpressionista e figurativista que retomou a paixão pela pintura e, acima de tudo, brindou a liberdade de expressão. Em 1991, aos 34 anos, Leonilson descobre ser soro-positivo, o que interligou sua imagem ainda mais com a liberdade de expressão e, mesmo assim, manteve o perfil autobiográfico e sincero de sua obra. Há um dado muito interessante e contemporâneo que é a questão de se discutir o papel do sujeito lidando com as questões românticas na contemporaneidade e como fazê-lo em tempos de AIDS. É uma das poucas vozes na arte brasileira que discute isso. É como se na chegada da epidemia a questão do amor fosse um grande tabu e não fosse discutida nas outras produções. No trabalho dele se vê temas como a dificuldade de se relacionar, as questões do sujeito solitário, do homoerotismo, sendo discutidas com sua forte poesia, o que brindou ainda mais a liberdade de expressão.
Trazendo agora para o lado do estrangeirismo, podemos perceber uma forte influência dos Estados Unidos, já que o inglês vem na forma de propaganda, por meio da televisão, por influência dos produtos e das empresas estadunidenses. O estrangeirismo basicamente é a influência da cultura estrangeira sobre a cultura de outro país, que no nosso caso é o Brasil. Utilizando a publicidade em questão como exemplo, podemos perceber o compromisso que a propaganda tem em despertar interesses e desejos de compra do consumidor, visando sempre atingir seu público-alvo. Na música, principalmente, os músicos nacionais utilizam expressões e termos que, na sua maioria das vezes, são predominantes da língua inglesa. Então, dito isso, nos anos 50, é nítido perceber essa forte influência do estrangeiro no nosso país, influenciando bastante no jornalismo, na publicidade, nos esportes, na música e principalmente na linguagem. Vou falar sobre a parte histórica do concretismo. As décadas de 1950 e 60 vivenciaram uma série de transformações comportamentais, tecnológicas, científicas e políticas no Brasil e no mundo. No território nacional, no plano político, destacou-se o período de governo de Juscelino Kubitschek, que foi o presidente responsável pela construção de Brasília e pela transferência da capital do país, da cidade de Rio de Janeiro, para essa localidade, além de ter sido um forte incentivador da indústria automobilística por meio da abertura do país ao capital estrangeiro. Em relação a aspectos culturais, o Brasil vivenciou no plano musical o surgimento da bossa nova, no plano cinematográfico o cinema novo, nas artes cênicas o teatro de arena. E em relação à literatura, o destaque é o surgimento da vanguarda concreta na poesia. A partir de 1964, momento em que se instala no país o regime militar, apesar da forte censura à arte, as manifestações artísticas apresentaram-se como resistência ao totalitarismo. Nesse contexto, foi criado em São Paulo o Teatro Oficina, espaço alternativo em que surgiu a peça O Rei da Vela, texto do modernista Oswald de Andrade. Surgiu o movimento musical Tropicalismo e foram criados em vários locais no país os centros populares de cultura, os chamados CPCs. No fim, esse agitado período de cultura foi abafado pela instituição por meio de decreto presidencial do ato institucional 5, em 1968. No período que vai de 1946 até 1964, vamos presenciar no Brasil um projeto nacional desenvolvimentista, fundado na substituição de importações caracterizado pelo populismo. Entre outras transformações, vale ressaltar o surgimento da indústria automobilística, a construção de estradas por todo o Brasil e a inauguração da capital federal de Brasília, que foi quando o governo de JK trouxe a capital, que era o Rio de Janeiro, e construiu Brasília. No campo da cultura e das artes, vamos encontrar a valorização de temáticas brasileiras, justificada como forma de prevenção dos valores nacionais ameaçados pela invasão cultural estrangeira, em especial a norte-americana. A ênfase no desenvolvimento econômico e industrial impulsiona transformações que possibilitam um maior acesso ao lazer, através de desenvolvimentos da arte e espetáculos pela valorização do lazer do trabalhador por meio da construção de clubes empresa. A realidade brasileira é apresentada como parâmetro principal de análises, recorrendo ao estudo relativo às demais regiões sempre que necessário, pois no mundo globalizado as conexões que já existiam em menor grau se intensificam. A mídia, ao participar da esfera pública como prestadora de serviço, isto é, como entidade de comunicação social, teria uma função imprescindível nas democracias.
Informar sobre os acontecimentos levados às pessoas em uma gama de dados que, sem esse serviço, não teria condições de conhecer outras realidades.